Olá! É com muita alegria que eu tô trazendo esse primeiro episódio do Brazilian Mindset Podcast e aqui eu vou compartilhar com vocês hoje a minha jornada de como eu me tornei Licensed Professional Counselor nos Estados Unidos. Então, eu sou formada em psicologia e tenho mestrado em aconselhamento clínico de saúde mental e eu me especializei em modalidades de psicoterapia que tratam traumas. E na minha clínica em Frisco, eu atendo adultos com problemas de ansiedade, depressão, problemas de relacionamento, dificuldade de adaptação cultural, tudo isso. E tem mais informações lá no meu site, embracefreedomcounseling.com. E agora eu vou começar a trazer as questões que muitas pessoas me perguntam. Se eu já era psicóloga no Brasil, como que eu fiz para ser counselor aqui, qual que é a diferença do counselor e do psicólogo. Então hoje eu vou responder todas essas perguntas com mais detalhes. Fica até o final para você saber. No Brasil, eu sou formada em letras, português e inglês, e eu trabalhava num corporativo. Trabalhei por 5 anos em grandes empresas, enquanto eu estava cursando a faculdade, que foi uma faculdade de 3 anos. E depois que eu me formei, eu decidi que eu queria continuar no corporativo, mas eu queria usar o inglês. Então eu comecei a me candidatar para vagas de assistente bilíngue, secretária executiva. E eu me lembro que eu ia nas entrevistas e eu ia muito bem nas dinâmicas de grupo, passava e tudo mais, mas não conseguia passar na parte do inglês. E então foi que eu decidi que eu queria tentar entrar numa imersão, né, e vim para os Estados Unidos para aprender o máximo que eu pudesse e voltar para o Brasil. Mas eu não tinha condições financeiras na época, então eu trabalhei, juntei dinheiro e o máximo que eu consegui foi o suficiente para tirar o visto de estudante e passar alguns meses na Flórida. Esse era o meu objetivo. E aí acabou que os meus planos mudaram e eu fiquei mais de 1 ano. Foi um tempo maravilhoso onde eu aprendi muito. Ia para a escola todos os dias, de segunda a sexta, durante a manhã, e daí à tarde eu trabalhava de babysitter, que foi o que me ajudou muito a desenvolver o inglês, porque aí te força a praticar. Eu intencionalmente me colocava em situações assim onde eu tinha que falar, que é a parte mais difícil de aprender o segundo idioma, né? Então isso foi ajudando a desenvolver minha fluência. Na época eu lembro que eu já ouvia podcasts, olha, isso era em 2008, quando o podcast nem era muito popular ainda. Eu lia livros em inglês, eu já assistia filmes sem legenda, todos os dias eu me forçava realmente a me colocar em situações onde eu tinha que estar exposta à língua. E isso tudo me ajudou. Então em 2009, quando eu voltei para o Brasil, eu comecei a dar aula em escola de idiomas, acabei não indo para o corporativo, decidi dar aula e eu me casei. Naquele período eu não tinha planos de voltar para os Estados Unidos. E daí, já com o inglês mais fluente, né, comecei também a dar aulas particulares em casa e a maioria dos meus alunos eram adultos que queriam aprender inglês para propósito de trabalho. Então, assim, era muito legal, isso forçava a continuar praticando a conversação. E eu me lembro que os alunos, assim, se abriam muito a vida pessoal para mim, porque o objetivo era fazer a pessoa falar, né? Então, as pessoas falavam assim, eu gosto muito de me abrir com você, de falar com você, não sei. Eu falava, então vamos voltar para a parte da gramática, né? E eu guardei aquilo no meu coração. Na época eu nem sonhava ainda, né, na área de psicologia, nada disso. Só que aí o meu marido teve uma proposta de trabalho para voltar para os Estados Unidos, dessa vez na região de Dallas, no Texas. E eu não sabia nada sobre o Texas, mas viemos com a cara e a coragem. E em 2012, eu estava com 30 anos. E eu senti assim, que eu deveria aproveitar a oportunidade para aprender e ter uma educação formal aqui. Então eu pensei, vou pesquisar carreiras. E é super difícil quando a gente transiciona, né? A gente vem do Brasil para cá e agora vai ter que atuar aqui. Aí você fala, o
que eu vou fazer? E aí você começa a pesquisar e tudo mais. Então eu tinha várias profissões que eu olhava e eu falava, não, isso eu tenho certeza que eu não quero. Mas eu não sabia bem o que eu queria. E eu fiquei mais ou menos uns 2 meses pesquisando, eu me lembro, e eu acabei encontrando um semestre inteiro de curso de psicologia gravado online, que era até de uma universidade da Califórnia. E aí eu comecei a assistir aquelas aulas e eu lembro assim que eu me apaixonei, né? Comecei a ficar encantada com o assunto e lembrei das épocas que eu dava aula particular, que era aquela relação 1 a 1, né? E foi muito enriquecedor. E eu pensei, bom, é algo que eu gosto de fazer, me sentiria super confortável fazendo isso. E aí que eu fui pesquisar, né? Como se tornar um psicólogo nos Estados Unidos. E para minha surpresa, né, diferente do Brasil, o diploma de bacharelado de psicologia aqui nos Estados Unidos não é suficiente para você praticar atendendo pacientes ou clientes. Então, o que eu fiz? Fui ver aqui, quais são os caminhos disponíveis. E inicialmente o que eu encontrei foi que tinha o doutorado ou o mestrado, e eu comecei a pesquisar o que tinha de diferença em cada um desses caminhos, né? Quais eram os custos e o tempo e a grade curricular, tudo isso. E foi difícil navegar isso sozinha, porque eu não tinha ninguém para me ajudar, né? Você vai online, aí tem aquele mundo de informação e você não consegue discernir, porque cada programa é diferente, cada estado tem regras diferentes. Então, eu optei por fazer o bacharelado aqui em psicologia. E o diploma de psicologia, que ele é um diploma mais genérico, né? Então, você tem os 2 primeiros anos, que são as core classes, né? São as classes que todo mundo faz, independente do diploma. E aí, depois, nos últimos 2 anos, são as classes com uma concentração na sua major, né? Naquela matéria que você vai declarar como a sua major. Então, esses 2 últimos anos que são as classes de psicologia, mas elas têm um padrão mais introdutório. Esse curso não engloba, né, um estágio supervisionado e tudo mais, e por isso que ele não te prepara para atender. Aí eu escolhi o caminho do mestrado e eu comecei a aprender sobre a profissão de counselor. Doutorado em psicologia, o PhD, são 5 anos no mínimo, e ele é um programa voltado para o mundo acadêmico, para pesquisa científica, para pessoas que querem trabalhar como professores de universidade, né? A parte de teste diagnóstico, a parte de avaliação diagnóstica mais profunda mesmo, você vai encontrar lá no PhD. Agora, para o propósito de atender clientes de psicoterapia, o counselor tem o mesmo treinamento, a mesma função equivalente ao psicólogo do Brasil. Então, é um curso de 3 anos. Os 2 primeiros anos são teorias mais avançadas de como acessar, diagnosticar e tratar transtornos mentais. Então, você aprende a trabalhar com pessoas com depressão, ansiedade, traumas, com vícios, enfim, é realmente um curso clínico completo, e com o último ano sendo o estágio supervisionado de 2 semestres. E depois que você termina o mestrado, é quando você vai fazer a prova do estado que você vai praticar. E aí, passando na prova, você ganha a licença provisória de Licensed Professional Counselor. Então, aqui nos Estados Unidos, olha só que interessante. Apesar de eu ter um diploma de psicologia, eu não sou chamada de psicóloga, porque para ser chamada de psicólogo legalmente, somente com o doutorado em psicologia. Mas, eticamente, você tem que aderir àquilo que é o nome que está na sua licença. Então, a minha licença é de counselor, o serviço que eu presto é psicoterapia, o foco dele é clínico e é foco de atender. O outro caminho é um caminho mais longo, mais completo, que tem objetivos diferentes. Então, não tem um que é pior ou melhor, gente. Aqui a questão é, no fim do dia, o que você quer fazer, né? O tipo de trabalho que você quer fazer e também quanto tempo e quanto de dinheiro você pode investir. Eu gosto muito de falar desse assunto e de ajudar pessoas a navegar essas escolhas, porque é bem confuso, porque essa profissão de counselor não existe no Brasil e muitas pessoas não conhecem esse caminho. Então, ao longo dos anos, eu já ajudei várias pessoas
fazendo até uma mentoria informal em como navegar e encontrar essa carreira, que também é muito gratificante. Bom, quando eu me formei, eu consegui um estágio, né, em uma agência non-profit, que fala uma ONG, em Dallas, que era uma agência que trabalha com pessoas de baixa renda e pessoas da comunidade. Então, eu tive a honra e um privilégio de servir, assim, pessoas de todos os tipos de background, pessoas de todas as religiões, de todas as raças, imigrantes de vários países. Atendi clientes de todas as idades. Na época, até comecei trabalhando com criança. Vou contar isso num outro episódio, sobre a minha experiência de atender crianças. E aí eu ganhei bastante experiência. Depois que eu terminei o meu estágio, eles me contrataram e eu fiquei com essa agência por 4 anos. E foi maravilhoso. Eu altamente recomendo, assim, para as pessoas que se formam começarem trabalhando para uma organização, que seja uma clínica, um hospital, uma agência, ou mesmo uma prática de grupo, porque isso te ajuda muito a ter um time para você consultar, sabe? Quando você é novo na profissão e ainda não tem muita experiência, ou também você tem profissionais de outras disciplinas que você pode consultar. É muito legal, então isso foi fantástico. E uma das coisas que seria, vamos dizer, para mim foi o ponto negativo, é que eu não podia atender quem eu queria, né? Então sempre vira e mexe tinha uma pessoa brasileira assim que me contatava e falava, você pode me atender, você pode me atender alguém da minha família, etc. E eu não tinha controle das pessoas que eu atendia, porque o meu empregador era quem decidia para mim. Bom, daí depois que eu já estava com 4 anos de experiência, eu comecei a ter esse desejo no meu coração de poder atender a comunidade brasileira. Nós temos em Dallas, na região de Dallas-Fort Worth, uma grande quantidade de brasileiros, uma comunidade que está crescendo cada vez mais, inclusive devido a área aqui está prosperando muito e ter empresas de tecnologia, bastante gente que vem transferida do Brasil, bastante gente que muda por motivos de trabalho, por motivos de segurança, enfim. Existe uma demanda por esse serviço em português, então eu tinha muita vontade, assim, de atender pessoas na minha cultura, né? Porque faz muita diferença você consultar com alguém que fala a sua língua, você conseguir a pessoa entender, né, como que é a transição do imigrante, como que é a adaptação aqui, como que é ficar longe da família, toda essa mudança que a gente tem de aprender, né, a segunda língua, a barreira da língua, ter que se reinventar, fazer amigos, tudo isso eu entendo porque eu passei por isso. Então, eu, em 2022, decidi abrir a minha própria clínica em Frisco, no Texas, e começar a atender, primeiramente abrir para todo mundo, mas tentando me conectar com a comunidade brasileira. E hoje eu tenho meio a meio, né? Metade dos meus clientes são americanos, metade são brasileiros, e adoro trabalhar com brasileiros. Tem sido, assim, uma experiência maravilhosa trabalhar na minha primeira língua. Foi até engraçado, porque como o meu treinamento foi em inglês, a maioria dos termos de psicologia e tudo mais eu aprendi só em inglês. Então, quando eu comecei a atender, tinha muitas palavras que eu não sabia em português, porque eu só tinha aprendido essas palavras em inglês. E então tem sido uma curva de aprendizado. E do lado do business também, né, de aprender a gerenciar a minha clínica, aprender a fazer networking, a ter um website, a conseguir clientes. E hoje, graças a Deus, depois de 1 ano e meio, eu já tenho mais clientes do que eu dou conta, inclusive tenho lista de espera. Então, assim, tem sido uma jornada muito gratificante. Então as pessoas falam assim, nossa, mas né, você começou a estudar em 2012... para chegar onde eu cheguei, sim, hoje já passaram 12 anos. E quais são as grandes lições, né, que eu aprendi? Comece a estudar o quanto antes, sabe? Se você tem essa oportunidade, se você tem recursos, pesquise. Muitas profissões diferentes aqui que não existem no Brasil. Tem vários caminhos que você pode percorrer. E se você não estudar, o tempo vai passar do mesmo jeito. Então muita gente fala, mas não sei, eu vou esperar, ou eu vou trabalhando e tal.
E cada um, claro, né, tem que ver a sua realidade, mas o tempo passa muito rápido e ele não volta. Então, eu recomendo que você comece o quanto antes. Outra lição que eu aprendi também é que, assim, nunca é tarde, né? Comecei aos 30 anos, me formei com os meus 2 degrees aqui aos 36, trabalhei, ganhei experiência, abri a minha clínica aos 40. Então, assim, veja que é possível, né? Às vezes a gente fala assim, mas eu vou começar tudo de novo, né? Isso daí é pra pessoa nova e tal. Eu acho até vantagem a gente começar depois de uma certa idade, porque a gente tem um outro nível de maturidade, né? Você já tem mais clareza do que você quer e você tem um outro nível de comprometimento e determinação. Então vale a pena. A outra lição que eu aprendi foi assim, se conecte com pessoas. Eu fiz muito networking na época que eu estava estudando e isso me ajudou pra caramba a portas, né, se abrirem em várias direções, pessoas que deram muitas dicas, que me conectaram com outras pessoas, que tem sido assim, até hoje, fonte de contato. Uma das coisas que eu pratiquei foi desenvolver relacionamento com os meus professores na faculdade e foram eles que me ajudaram a conseguir meu primeiro estágio, né, ser efetivada lá. Inclusive me mandam clientes até hoje, continuamos em contato. Não desanime quando as coisas ficarem difíceis, porque elas vão ficar. Eu me lembro que logo que eu comecei, eu tinha que fazer essas classes, que são as core classes, né, que eles chamam, que inclui classe de história, química, física, biologia, álgebra. E aí eu pensei, gente, mas essa coisa lá do high school, eu não lembro, né? Então eu não conseguia passar na matéria de álgebra. Isso foi um desafio muito grande. Eu fiquei, sei lá, mais de 1 ano e meio fazendo classes introdutórias de álgebra até eu conseguir passar na matéria de álgebra. Mas se eu tivesse desanimado, falando, mas pra quê que eu vou aprender matemática? Não faz sentido. Se eu tivesse desanimado e parado, eu não estaria onde eu tô hoje. Então, entenda que ficar se lamentando não te ajuda, né? Você tem que focar na sua meta final e vai ter esses obstáculos no caminho. Bom, no próximo episódio eu vou contar mais sobre a minha experiência de praticar como counselor aqui nos Estados Unidos e por que eu escolhi me especializar em trauma.